Segunda Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudações. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O testemunho da Igreja. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós, que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. O Anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Fortalecidos para fazer o bem. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso,
vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Oração de Paulo pelos crentes. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Capítulo 3. Paulo pede orações aos irmãos. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor que estáis realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Advertência contra a ociosidade. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós. Porquanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas orientações, expressas nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não o considereis inimigo. Pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Saudações e a bênção apostólica. Ora, o Senhor da paz, Ele, pessoalmente, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. É dessa forma que escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.